Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez para gravarmos aí mais uma aula, né, da lição dos jovens. Esse domingo nós estudaremos o tema A Doutrina que dá vida e expulsa demônios. Então, nós vamos aprender com base em Marcos capítulo 1, versículo 21 e 28, o poder da verdadeira doutrina, tá bom? E como de costume a gente sempre faz, eu sempre dou esse conselho, é sempre bom e interessante que a gente faça uma leitura, tá, do texto bíblico e tentar ali pontuar algumas explicações, tá bom? Tá sempre dando aí essa dica, né? E dizendo que é importante você ter aí o seu comentário bíblico, tá bom? O texto se encontra em Marcos capítulo 1, do versículo 21 a 28. E ele começa dizendo assim, eu vou lendo o versículo e vou pontuando aqui algumas coisas que eu acho interessante. O verso 21 diz: entraram em Cafarnaum, tá? E logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava. Então, observa que nós temos aqui a cidade de Cafarnaum, tá bom? Cidade de Cafarnaum. Cidade não, na verdade isso aqui era um povoado, né? Um povoado, se não me falha a memória, da Galileia, né? Isso aqui ficava na Galileia. Então era um pequeno povoado. E nesse povoado tinha uma sinagoga. É interessante falar um pouco sobre as sinagogas, tá bom? Quando você faz a leitura do Antigo Testamento, elas não aparecem. Essa palavra sinagoga no Antigo Testamento, elas não se encontram. Mas quando você começa a ler o Novo Testamento, é comum aparecer as sinagogas, tá bom? E quando foi que surgiu a sinagoga? De acordo com a arqueologia, né, e também com o estudo que nós chamamos de período interbíblico, que se dá entre os livros, né? A gente fala sempre isso nas aulas dessa matéria, né? Que o último livro do Antigo Testamento, todo mundo sabe, é Malaquias, né? E o primeiro livro do Novo Testamento é Mateus. Então, os estudiosos dizem que entre Malaquias e Mateus nós temos um espaço de tempo aí de 400 anos. Então, nesse período, muita coisa, muita história, muitos acontecimentos, muitas situações ocorreram nesse período. Dentre eles, as sinagogas, que nasceram do desejo do povo judeu de ter um local para poder cultuar ao Deus de Israel. Nessa sinagoga, vocês vão sempre observar, elas estão muito presentes nos evangelhos, principalmente também no livro de Atos. Era muito comum o apóstolo Paulo entrar em uma sinagoga sempre no dia de sábado. Por que no dia de sábado? Porque era o dia considerado aí o dia santo, o dia sagrado para o povo judeu, né? E ali eles liam, cantavam, enfim. Mas a sinagoga não tinha só essa função, ela também tinha a função também em alguns lugares. Ela tinha a função também de escola, né? Como se fosse uma escola onde as crianças aprendiam a ler, aprendiam alguns ensinamentos da Torá, enfim. Então era na sinagoga. E o texto fala que Jesus ele entrou em Cafarnaum e logo, ou seja, a primeira coisa que ele procurou, a ideia aqui no grego ou seja, ele entra de forma rápida, né? Como se tivesse pressa, como se tivesse realmente uma urgência, porque o texto fala, quando ele entra em Cafarnaum, ele não faz outra coisa. A ideia que dá a entender aqui é que ele tinha pressa. E logo no sábado, indo ele à sinagoga ali ensinar, porque na sinagoga era um lugar também onde ele se pregava e também ensinava a palavra. E o 22 fala, e maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Duas coisas chamam a atenção nesse texto, é a palavra maravilhar-se, maravilhavam-se. Essa palavra aqui no original, essa ideia aqui é como se as pessoas, ao ouvir os ensinamentos de Jesus, elas ficavam realmente muito espantadas. Porque, como diz o Luiz Saião aqui na Bíblia de Estudo Brasileiro, sobre esse texto,
ele falou uma coisa bem interessante, assim, que a forma de Jesus ensinar era com realmente autoridade, e era tanta autoridade que as pessoas realmente ficavam maravilhadas. Esse capítulo aqui, 1:21, ele fala aqui uma coisa bem interessante, ele fala assim, que Jesus, ele não ensinava citando alguma tradição, Jesus não ensinava citando algum rabino, alguma autoridade humana, não, essa autoridade que fazia com que as pessoas ficassem maravilhadas, ela vinha, tá? Ela vinha, a gente vai ver isso na lição, ela vinha diretamente da fonte, que era o Pai. Então, Jesus não ensinava só por ensinar. Jesus não ensinava para se aparecer, Jesus não ensinava para ganhar ibope, ele ensinava realmente com poder. E esse poder resultava em quê? As pessoas ficavam maravilhadas. E aí, o texto ainda fala mais, né? Como tendo autoridade e não como os escribas. Os escribas, vocês sabem, né? Que os escribas eram pessoas que faziam parte ali também daquele contexto religioso, eram professores, eram copistas, eram pessoas talentosas, eram pessoas que de fato tinham muito conhecimento da palavra, porém eles não tinham o mesmo peso autoritativo, não tinham a mesma autoridade. E por que eles não tinham essa autoridade? Porque eles de fato tinham conhecimento? Tinham. Eles tinham graduações, formações? Tinham. Mas o ensinamento deles era algo muito mais no campo racional, uma coisa mais institucionalizada, né? Vamos usar aqui essa palavra. Então, isso acontece, fazendo aplicação muito, tem muita gente hoje que não é crente, não frequenta a igreja, mas tem conhecimento da Bíblia, né? E existem pessoas que estudam, são formadas em teologia, mas o conhecimento teológico para eles é só mais uma ferramenta, como se fosse um outro conhecimento qualquer. Eles não acreditam em nada daquilo ali, mas tem muito conhecimento, tem muito saber, tem muita sabedoria, né? Não é à toa que quando a gente faz aqui uma aplicação, os escribas da atualidade, né? Há teólogos de todo tipo, né? A gente tem teólogos ortodoxos, tem teólogos liberais e tem também os teólogos aí neo-ortodoxos, que não é o caso de Jesus. O caso de Jesus é que ele ensinava de uma forma que deixava as pessoas maravilhadas. E isso aqui fica um certo, digamos assim, alerta para nós que somos professores, fazemos essa pergunta para nós mesmos: como é que as pessoas reagem, né? Como é que as pessoas reagem quando nós estamos ensinando? Será que de fato as pessoas reagem positivamente? Se elas enxergam em nós a graça de Deus, sentem esta graça de Deus, né? Aí o versículo 23 fala: e estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o qual exclamava dizendo. Veja que Jesus está ensinando no dia de sábado na sinagoga, e para confirmar que o ensino dele, ou seja, a doutrina dele não era a doutrina de homem, não era uma doutrina qualquer, uma situação aparece. Qual é a situação? Havia ali um homem com espírito imundo, ou seja, ele estava endemoniado, o qual exclamou dizendo. Quando Jesus está lá ensinando e ele tem esse contato com Jesus, o demônio fala: ah, que temos contigo. Na verdade está no plural, né? Temos contigo. Observando aqui agora, então não era só um demônio ali, estava naquela pessoa, né? Ah, que temos contigo, Jesus Nazareno, vieste destruir-nos, bem sei que és o Santo de Deus. Observa que esse texto 24 é um texto que chama a atenção porque, primeiro, esses espíritos, né, que estavam na vida deste homem ali, automaticamente eles ficam preocupados, eles ficam aterrorizados. Essa palavra aqui, que temos contigo, a ideia aqui no original, a ideia é mais ou menos assim: vai cuidar da tua vida, Jesus, não chegou o nosso tempo ainda, não está na hora. Por que eles falam isso? Porque, meus irmãos, aqui esse texto mostra que esses seres caídos, eles já estão condenados. Então, qual era a preocupação deles? É que Jesus mandasse eles para o inferno, ou lago de fogo, ou Geena. Então, essa era a preocupação. É por isso que eles falam essas palavras: porque Jesus Nazareno, né, que temos contigo, vieste destruir-nos. Aí o que eles falam?
exalto, né? Jesus, bem sei que és o santo de Deus. Veja que até os demônios falam isso de Jesus, né? Que ele é o santo de Deus. Mas, porém, todavia, Jesus não se deixa iludir por essas palavras. No versículo 25 ele fala: e repreendeu Jesus dizendo: cala-te e sai dele. Aqui não tem nenhuma entrevista, aqui não tem nenhum show da fé, aqui não tem nenhuma situação onde a pessoa fica explorando. Não, Jesus simplesmente mandou eles calar a boca, né? Calar a boca, e repreender, mandou sair. Por isso, o versículo 26 fala: então o espírito imundo, agitando e clamando com grande voz, saiu dele. Ou seja, ele sai, mas antes de ele sair, ele faz lá com certeza, foi uma situação realmente bem feia, né? Uma situação realmente feia, porque quando o texto fala que ele agitou, ele ficou, a ideia ali é que ele ficou transtornado mesmo, né? Transtornado mesmo. E deu um grito, né, com voz, e saiu dele. E aí o 27, confirmando, por isso que eu falo, veja, a doutrina de Jesus não era ensinada só pelos escribas, porque os escribas, eles passavam conhecimento também na sinagoga. Eles eram grandes professores também. Só que Jesus aqui ensina, e essa situação do endemoniado, ela vai confirmar de fato que a doutrina, o ensinamento de Jesus era poderoso. Porque o versículo 20 fala: e todos se admiraram, a ponto de perguntar entre si, dizendo: que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos, e eles lhe obedecem. E logo correu a sua fama por toda a província da Galileia. Estava em Cafarnaum, Cafarnaum fazia parte da Galileia. Então veja que esse milagre, né, essa ação libertadora espiritual ali que se deu na sinagoga de Cafarnaum, trouxe um grande espanto, uma grande maravilha no meio do povo, porque inclusive ele chega até a falar de uma nova doutrina, né? Porque os caras estavam acostumados a ensinar aquelas mesmas coisas, naquela mesma pegada, e de repente chega alguém e traz uma doutrina realmente poderosa, uma doutrina gloriosa, aonde essa doutrina é confirmada não só pelas palavras, mas também pelas obras, pela ação. E aqui é que talvez, meus irmãos, está o grande dilema, né? Tá a nossa grande dificuldade, que é exatamente viver o que nós pregamos. E mais ainda, que as obras possam confirmar as nossas pregações, que possam confirmar os nossos ensinos. Porque a doutrina realmente que é ensinada, que vem da parte de Deus, ela vai produzir alguma coisa na vida daqueles que estão nos ouvindo, tá bom? Então essa é a leitura do texto, é um texto bem conhecido, tá legal? Se você quiser fazer uma análise mais profunda, eu te aconselho a pegar um comentário bíblico, tá bom? E se aprofundar mais. Na nossa introdução nós temos, por intermédio do ministério terreno de Jesus, podemos ver que doutrina e obras caminham junto. É a base, né, dessa lição, a doutrina e a questão das obras. Logo no primeiro tópico da lição, que são 3 tópicos, o primeiro fala assim: a autoridade da doutrina de Cristo. Conceito de autoridade. Nesse primeiro subponto, qual é o conceito de autoridade da doutrina de Jesus? Eu até botei aqui, escrevi aqui, que a autoridade é igual fonte divina. Foi eu escrevi minhas próprias palavras. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? Que apesar da lição ter um conceito aqui, mas a ideia de autoridade aqui de Jesus é que ele está afirmando categoricamente que a sua autoridade, ela emana exatamente da onde? De uma força divina, ou seja, ela emana da força de Deus. Por isso que a lição ela fala que certa vez os discípulos de Jesus recuaram e já não andavam mais com ele. Então o mestre indagou aos 12 discípulos dizendo: quereis vós também retirar-vos? Pedro então disse: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Ou seja, teve um certo momento que estava a multidão, andava com Jesus, como a lição aqui fala, está lá em João, né, capítulo 6, e de repente todo mundo começa a sair, porque as palavras de Jesus também foram ao ouvido deles um pouco dura e tal, aí começa a sair, mas aí Jesus pergunta àqueles que ficaram, no caso dos 12, né, se eles também não queriam seguir aquelas pessoas, e Pedro toma a palavra e diz que ele não poderia ir porque ele é que tinha as palavras da vida eterna. Romanos capítulo 13, ainda aqui esse versículo, Romanos 13,
Essa Bíblia aqui é mais rápida. 13, capítulo 13, do 1 ao 4, assim, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Aqui o texto está falando sobre a autoridade. Tanto a autoridade secular como também a autoridade espiritual, o texto está falando aqui que ela é constituída por quem? Por Deus. Qual é a ideia aqui? É mostrar que a autoridade que Jesus exercia quando estava fazendo seu ministério não era uma autoridade qualquer, é uma autoridade divina. E hoje a igreja de Cristo, ela também tem essa autoridade. A autoridade não é da igreja, a autoridade ela não é coletiva e nem individual. A autoridade ela emana e ela é de Deus. Jesus deixou muito bem claro isso, né? Que ele estaria convosco, né, todos os dias até a consumação dos séculos. Então o conceito de autoridade aqui, tá bom? O conceito aqui é a ideia de que essa autoridade doutrinária de Jesus, tá? Isso aqui é importante, tá, gente? Porque tem pessoas que ensinam na igreja, minha autoridade, ela está baseada na escola A, na faculdade B, no livro tal, no autor tal, na tradição tal. Isso não é autoridade, isso aí até não deixa de ser uma autoridade. Tem a autoridade acadêmica, tem as autoridades literárias, tem a autoridade, digamos, das academias, de faculdade A, B ou C, mas são autoridades terrenas. E essas autoridades terrenas, elas não têm o poder de expulsar demônio, tá? Veja que o texto fala que a autoridade de Jesus ela é divina. Por isso que quando ele estava pregando lá na sinagoga de Cafarnaum e o espírito imundo lá se manifestou, ele teve que obedecer. Porque se Jesus fosse apenas um fariseu que passou pelas grandes escolas farisaicas, que aprendeu com um grande mestre, ele não teria esse poder, né, de pegar lá e ordenar como ele fez ali com aquele espírito maligno. Então, o conceito de autoridade, querido, aqui da lição, que ele quer fundamentar exatamente, que é um conceito de autoridade divina. Aí o segundo subitem fala, autoridade que habilita. A autoridade tem relação direta com a representação da pessoa de Jesus, e isso por meio da exposição da mensagem do Evangelho. Veja o que ele está falando aqui. Ó. A autoridade tem relação direta com a representação da pessoa de Jesus, e isso por meio da exposição da mensagem do Evangelho. Tem pessoas, irmãos, que pregam na igreja e falam que estão usando de autoridade, né? Mas essa autoridade aqui não é uma autoridade, como eu acabei de falar. Hoje, por que eu tô, a lição é bem interessante. Hoje, o que está acontecendo dentro das nossas igrejas, né? Dentro das igrejas, as pessoas estão constantemente ouvindo todo tipo de pregadores. Tem pregador que é muito barulhento, né? Tem pregador que é muito zoadento. Ele tem isso aí até no meio pentecostal, o conceito de pentecostalismo tem a ver às vezes com essas coisas de barulho, a pessoa falar muito alto, entendeu? Ou então entrar num estado de êxtase. Aí as pessoas dizem e acham que aquilo ali, a pessoa está sob uma autoridade divina. Às vezes não tem nada de autoridade ali, às vezes é só realmente um ambiente religioso, ali é só um ambiente realmente que a pessoa não tem uma maturidade para lidar muitas das vezes com os dons espirituais, entendeu? E aí vai nessa vibe, vai nessa, né, nessa batida. E o pregador, coitado, né? Tem pregador que só diz na causa. Ele, como a gente sempre costuma dizer, ele pega ali aquela passagem bíblica e não explana, não faz a exposição do texto, fica variando, passeando por toda a Bíblia, fala muito e acaba não dizendo nada. E aí as pessoas se fazem valer de recursos externos, né, para poder abrilhantar mais ainda a mensagem. Só que aqui a mensagem, a exposição, ela tem que ser da onde? Do Evangelho. Porque não é o Evangelho que é o poder de Deus? Pronto, então o que o pregador tem que fazer? Tem que pregar o Evangelho, não tem que inventar. Eu sempre gosto de citar o exemplo de Billy Graham, né? Billy Graham, que é considerado aí um grande evangelista do século XX, né? E o que a gente observa nas mensagens do Billy Graham é que ela não tinha muito, digamos assim, sofisticações, palavras difíceis e tal. Eram pregações realmente onde ele mostrava o problema, né, do homem, que é a questão do pecado. Ele traz o problema, a problemática, e depois ele traz a solução desse pecado, né?
dessa enfermidade que é o Evangelho na pessoa bendita de Jesus, né? A autoridade é uma resolução a fim de que possamos representar uma pessoa, razão pela qual Jesus mostra aos discípulos que eles não deveriam desfalecer quando fossem rejeitados, pois na verdade as pessoas estariam rejeitando ao próprio Senhor que os enviou. Sendo assim, a autoridade de Cristo confere todas as condições necessárias em favor do avanço do reino, inclusive da difusão de doutrina. Olha o que ele está dizendo aqui. Essa autoridade que está sobre nós, ela não é nossa, é como eu acabei de falar, é uma autoridade que Jesus nos concede. Tá? Então Jesus nos concedeu autoridade. Então quando você prega o Evangelho, quando você fala de Deus, as pessoas não estão lhe rejeitando, elas estão rejeitando a Jesus. Você, eu, nós, a Igreja de Cristo na Terra, ela é apenas uma representante dessa autoridade. É como a Bíblia fala, nós somos chamados de quê? Embaixadores de Cristo. Nós estamos representando o reino de Deus aqui nesta terra. Então a nossa autoridade não vem de nós, a nossa, está até errada essa palavra, né? A autoridade que nós temos, correto é falar assim, a autoridade que nós temos não vem de nós, não nos pertence, porém está sobre nós essa autoridade que Deus nos deu para quê? Para representar o reino de Deus aqui na terra. E para fechar o primeiro tópico, a autoridade confirmada. Como é que como é que a autoridade de Jesus foi confirmada, né? Como é que era confirmada a autoridade de Jesus? Você vê, ele está pregando e ali o espírito imundo se manifesta, né? E ali repreende, etc. Mas não foi só esse caso, né? Nós vemos que vários casos na Bíblia, Jesus ele prega o Evangelho e a sua autoridade ela é confirmada pelas obras. Por exemplo, quando ele está pregando em uma determinada localidade, as pessoas descem, né? Fazem um buraco, né? No telhado lá, a casa, e desce aquela pessoa, aquele paralítico, e ali a multidão ali, muita gente apertado, e ele cura aquela pessoa, ou seja, mostrando que de fato o que ele estava ensinando não era oba-oba, não era historinha, não, o que ele estava falando de fato ali era a palavra de Deus, ele estava representando a palavra naquele lugar ali. E aí ele cura, como por exemplo a mulher do poço, né? A mulher do poço, ali, a samaritana, ele prega o Evangelho e depois essa mulher é tocada pelo Evangelho. E quais são as obras que confirmam essa pregação? É que ela sai daquele poço e corre até a sua comunidade, ela corre até o local onde ela morava e fala para todo mundo, até alguns chegam a dizer que ela como se ela ali fizesse o papel de missionária. De fato não deixa de ser, porque quando ela chega na tribo dela, onde ela morava, ela anuncia para todo mundo que ela tinha encontrado o Messias, aquele que eles tanto procuravam. Então, a autoridade, o ensinamento, a doutrina de Jesus, ela sempre foi confirmada por obras. Ou seja, Jesus não era um falso professor, um falso mestre, né? Jesus não era um falso profeta, um falso pregador. Observe que as coisas com Jesus eram muito certas. Aquilo que ele falava era amparado, entendeu, por uma obra, confirmado por uma obra. E isso, irmão, se fosse levado em consideração hoje em dia, no nosso meio, eu acho que muitos de nós estaríamos perdidos, né? Porque às vezes a gente prega, fala, mas parece que não acontece nada. E tem aqueles que forçam, né, algum tipo de acontecimento, né? Tem gente que força uma cura, tem gente que força uma revelação, tem gente que força uma língua estranha. Então, tudo com a intenção de ganhar o quê? Ganhar um certo ibope, né? Mas não era o caso de nosso aqui, Salvador Jesus Cristo, ok? Esse foi o primeiro tópico da lição, que tratou sobre a questão do conceito. O conceito de autoridade qual é? É o divino, tá bom? A autoridade que habilita, ou seja, nós somos habilitados por uma autoridade divina, fique bem claro, não é nossa. Então, só recapitulando, quando estamos falando de Deus, seja de forma cantada, seja ensinando, seja pregando, nós estamos debaixo da autoridade de Deus. Logo, se alguém nos rejeitar, não está rejeitando a nós, não é uma questão pessoal, a pessoa está rejeitando a Deus. E
autoridade confirmada. Assim como Jesus tinha nas suas obras a confirmação da sua autoridade quando ele pregava, ou seja, Jesus não era um homem só de palavras, mas também de obras, assim também deve ser nós, principalmente eu, você, nós, que estamos aí à frente da Escola Bíblica Dominical de uma sala, que temos a responsabilidade de ensinar a palavra de Deus, tá? O segundo tópico fala a doutrina de Cristo da vida ao homem, tá bom? Estreitando mais ainda essa questão da doutrina e as suas obras, ok? A lição fala sobre essa coisa interessante, né? Porque no primeiro subtópico fala sobre morte espiritual. Se você ler Efésios capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 3, Paulo vai dizer que o homem, nós, outra hora, estávamos mortos em nossos delitos de pecado. Essa era a nossa situação, mortos espiritualmente. Mas a partir do momento que você ouve a doutrina, que é o Evangelho, que como ele mesmo fala, é o poder de Deus, o que acontece? Você passa, né, do estágio morto para o estágio de vida. O primeiro subtópico vai falar da morte espiritual. Então, preste atenção aqui. Ó. Isso aqui é importante porque muita gente dentro da igreja vive esta crise, né? Essa crise aqui. Será que eu estou... É até meio polêmico se eu vou falar aqui. Essa pergunta é interessante. Às vezes a gente vê temas de festa de igreja, temas assim... Aviva, Senhor, a tua obra. Aviva a tua igreja. Tá? Mas... a igreja de Cristo mesmo, será que ela precisa de avivamento? Porque se você já é crente, né? Quando eu falo ser crente, eu não estou falando aqui de você participar de uma denominação, não é isso. É aquele crente que de fato tem a convicção na pessoa de Jesus Cristo. Se essa pessoa é uma pessoa que tem esta convicção, de fato ela precisa ser avivada, é uma questão aí a se considerar. Mas o certo é aqueles que não conhecem o Evangelho, não aceitaram Jesus como seu único e suficiente Salvador, estão infelizmente nesta condição. Qual é a condição aqui? Morto espiritualmente. Por isso que a lição vai tratar sobre o tópico 1, a questão da morte espiritual. Mas, porém, todavia, mesmo o homem morto, vem aqui o segundo subtópico que fala sobre a vida de Cristo, ou seja, a doutrina de Cristo, a palavra de Cristo, a pregação de Cristo, o Evangelho, a pregação da palavra de Deus, ela traz exatamente isso aqui, a vida de Cristo. João capítulo 10, versículo, por quê? Porque, olha, o que é que diz João capítulo 10, versículo 11? Jesus é o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Mas, afinal de contas, que vida é esta? Não é uma vida material, gente. Não é, Jesus não veio morrer na cruz para nos dar um carro, nos dar uma faculdade, nos dar dinheiro, isso não. Ele veio morrer na cruz do Calvário para pagar a grande ofensa, né, que nós tínhamos, né, porque nossos pecados, as nossas, como é que eu posso dizer, tem uma outra palavra além do pecado, né, enfim, pecado, essa é mesmo, nossos pecados, as nossas ofensas, essa é a palavra que eu estava buscando, nossas ofensas, elas não ofendiam, não é o teu próximo, o teu lado, não é o Satanás, não, tem gente que chega até o absurdo de dizer, tem uma teoria, né, de que Jesus, ele pagou o pecado para Satanás, né? Só que isso não é verdade. Nossos pecados não ofendem Satanás. Nossos pecados, eles ofendem Deus, né? Então, olha que coisa interessante. O texto fala que ele é o bom pastor, que ele dá a vida pelas suas ovelhas. Há muito o que dizer sobre a vida de Cristo. Afinal, ele é a própria vida. Esta vida contrasta com a morte espiritual. Então, se lá no primeiro subtópico vai falar que o homem está morto espiritualmente, aqui vai falar, uma vez que ele tem contato com a doutrina de Cristo, ele passa a ter o quê? Vida, né? Vida espiritual, tá? Então, a importância, né, da pessoa se converter, a importância que a pessoa tem de aceitar Jesus, né? Ela passa a ter vida de Cristo, ela passa a ter uma mentalidade de Cristo, ela passa a andar como ela passa a fazer, pensar, enfim, como Cristo Jesus também andou sobre a terra. Aí o último subtópico, que fala doutrina de vida, né? Jesus é a vida, logo suas palavras e seus ensinamentos também são vida. É aquilo que a gente acabou de falar. As palavras
de Jesus, elas não são palavras vazias, né? Não são qualquer palavra, são palavras que têm vida. E no finalzinho desse tópico, a pergunta lá do texto, né? Que nova doutrina é esta? É uma doutrina de vida. A resposta que eles são é uma doutrina de... Que doutrina nova é essa que Jesus estava pregando? Será que Jesus estava inventando? Não, ele não estava inventando. Né? Não estava inventando. Jesus não estava, como é que eu poderia dizer, criando situações para ganhar ibope. Até porque muitas das vezes, quando ele fazia um milagre, ele fazia ali, operava alguma coisa, ele pedia para não contar, que não era o momento, etc. Tal. Mas ele trazia uma nova doutrina. Porque a doutrina que os religiosos da sua época traziam era um fardo, né? Era algo assim muito pesado. Vejam que dentro da própria religião, se você for estudar o Antigo Testamento, a religião judaica, ela fala de amor, ela fala de misericórdia, ela fala de perdão, ela fala de fidelidade, ela fala de santidade. Tudo isso aí fala, o Novo Testamento também fala. Só que qual é a diferença? Já que eles tinham esse contato, porque eles tinham esse conhecimento do Antigo Testamento, então por que eles não aplicavam? Porque é aquilo que a gente acabou de falar, a gente estava muito preso. É como a lição dos adultos, né? Estou no domingo passado, essa lição aqui, sobre a questão, também que o tema bem que a lição foi a igreja, organismo e organização. O que acontece hoje em dia? Traduzindo, tem igreja, irmão, que ela deixou de ser igreja para ser uma instituição, ou seja, ela fica institucionalizada, ela fica engessada, ela não abre mão de determinadas coisas, ela não abre mão de determinadas situações. Isso cria obstáculo. Então, era o que acontecia no tempo de ver. Veja que, por exemplo, haviam pessoas, como o caso de Zaqueu, por exemplo. Jesus vai até a casa dele, não é isso? Comer na casa dele. E aí, quando ele está lá na casa deles, o texto fala que aqueles fariseus que estavam lá começaram o quê? Murmurar, falar entre si. Por que Jesus estava na casa de um pecador? Jesus toma a palavra e diz que Zaqueu também fazia parte das promessas, porque ele também era filho de Abraão. Então, tinha isso na religião judaica, né? De desprezo, porque a pessoa caiu, porque a pessoa ela não andou de acordo com como manda a tradição, como manda a palavra. Isso às vezes acontece dentro da igreja, entendeu? E aí essas pregações moralistas, né? Tem muita pregação, pregador que é muito moralista, que só ataca, né? Fica só batendo, como a gente costuma falar. São pregações que às vezes não geram vida. E Jesus não, ele pregava um evangelho de perdão, um evangelho de amor, um evangelho de aceitação. Não é que ele concordava com o pecado, tá, gente? Ele não concordava com o pecado, mas ele entendia que as pessoas que tinham caído em determinado pecado, elas precisavam de remédio. Ele mesmo falou, eu não vim para os que estão são, né? Ele falou que ele veio para exatamente aqueles que estão doentes. Então, qual é o papel da igreja? Alguém já disse certa vez que a igreja é como um hospital. De fato é, como fosse um hospital, porque ali nós temos que dar o remédio. Qual é a doença do homem? O pecado, né? E para fechar, nós temos o terceiro tópico, que fala a doutrina de Cristo e os demônios, né? 1 João 3,8 diz assim: para desfazer as obras do diabo, né? Que Jesus se manifestou. Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Observe que as obras de Jesus sempre estiveram conectadas, como eu acabei de falar. Qual é o objetivo de Jesus? Segundo 1 João 3,8, desfazer as obras do diabo. Lembra, em lições passadas, nós falamos aqui que existem doutrinas diabólicas, né? Olha quantas pessoas não estão sendo enganadas por algum tipo de doutrina, seja ela indouta, seja ela acadêmica, muito racional, não importa. Tem doutrinas para todos os tipos, para todos os tamanhos, para todos os gostos. Doutrinas essas que às vezes afastam o homem de Deus, doutrinas essas que afastam o homem de realmente seguir a Jesus, doutrinas essas que prende o raciocínio humano dentro de uma determinada filosofia, dentro de um determinado conceito. Mas, como o texto bíblico fala aqui, que Jesus, ele se manifestou
para desfazer as obras do diabo. Então, por isso é que quando a pessoa realmente ela ensina debaixo da autoridade de Jesus, acontece isso aqui também. Os erros, né? Os erros, as heresias, a gente fala muito sobre heresia, né? Mas, irmão, de fato, existem muitas heresias. Né? Existe a própria igreja, né? Às vezes ela prega heresia, porque ou por falta de conhecimento ou porque acredita naquilo de verdade, né? O subtópico 2 vai falar que os demônios reconhecem Jesus. Já falei isso aqui lá no texto, quando ele estava pregando, né? Mas eu quero citar aqui a palavra do Lawrence Richard, que ele diz o seguinte: o reconhecimento dos demônios em relação a Jesus pode parecer um ato de adoração, mas, segundo Lawrence Richard, este não foi em absoluto um ato de adoração, mas um reconhecimento forçado dos espíritos imundos diante de um homem com a superioridade de Jesus. Ele não estava ali adorando Jesus, né, como ele coloca aqui, né, apenas reconhecendo que de fato Jesus ele é poderoso, muito mais poderoso que ele. E para fechar, o texto fala: os demônios são expulsos, né? O domínio de Jesus sobre os demônios advém de sua natureza e autoridade divina, como já falamos aqui, bem conhecidas pelos espíritos maus que o reconhecem. Embora tenha sido reconhecido pelos demônios, o Senhor Jesus não interrogou ou estabeleceu qualquer diálogo com ele. Porque hoje em dia está assim, tem gente que adora, né, ficar com essa brincadeira, né, pegar o demônio, né, se é que a pessoa está endemoniada, vai entrevistar o demônio. Tem casos aí realmente estarrecedores aí, que o demônio sai de um lugar, vai para o outro, aí o cara que está expulsando, por que não foi expulso lá? Porque lá não tem autoridade, nada disso. Né? Isso aí é lorota. Eles tentaram manifestar, fazer uma gracinha lá, mas Jesus mandou eles calar a boca sobre sua autoridade e mandou eles sair da vida daquele homem. E o resultado foi que as pessoas que estavam ali ouvindo ficaram maravilhados com a autoridade de Jesus. Tá bom, gente? A gente vai ficando por aqui. Mais uma vez eu peço para você que nos assiste, que acompanhe nosso trabalho, que você possa compartilhar esse vídeo, você possa curtir esse vídeo, tá bom? E apresentar o trabalho para uma pessoa que também não segue nosso canal, né? Porque o nosso canal, você vem falando, ainda é muito humilde, ainda tem algumas restrições, porque tem poucos seguidores. O YouTube ele vai liberando algumas coisas à medida que a gente vai ganhando seguidores, aí, como o pessoal fala, ganhando like, né? Então é muito importante, né? Muito importante. A gente fica um pouco assim, não vou dizer triste, né? Mas a gente percebe assim que infelizmente algumas pessoas não assim dão muito moral, assim, não dão muito valor para trabalhos assim simples, né? Então até que a gente chegue, se for da vontade de a gente chegar a ter um dia muitos seguidores, né? Então até lá muita água vai rolar. Mas eu vou continuar aqui nessa pegada, então gravando essas lições, porque esse é um projeto, entendeu? Que Deus colocou no meu coração nisso em 2024. Graças a Deus, aqui está a lição já de número 7, tá bom? Graças a Deus. E eu estou muito feliz com o trabalho, creio que Deus vai abençoar, abrir portas aí para nós, em nome de Jesus. Então, que Deus te abençoe, tenha uma ótima aula, pesquisa, estuda, escreve, faça pergunta, procure dinâmicas. Essa sala do jovem é uma sala realmente que precisa de muita dinâmica. Essa sala do jovem requer do professor um domínio bom da lição. Então, quanto mais preparado você tiver, mais você vai surpreender seus alunos em sala de aula. E ore a Deus, claro, né? Peça essa autoridade, que não é nossa, é de Deus, para que você possa dar uma boa aula em sua sala. Ok, gente? Fique todos na paz do Senhor e até a próxima, se assim Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.